Olá a todos, nós estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, um programa que entende que somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes. Hoje, especificamente, um dia muito especial. Não vou falar mais nada, que dispensa comentários, com a doutora Irvênia Prada. Doutora Irvênia, que prazer recebê-la. Muito obrigada, eu é que agradeço a oportunidade. Ela não queria que falasse muito, mas esse é o tamanho do mini currículo dessa mulher. Extraordinária, que dignifica o espiritismo, dignifica a nossa ação em relação aos animais. E ela está aqui como médica veterinária. Ela é médica veterinária pela Faculdade de Medicina Veterinária da USP de São Paulo, professora titular aposentada da faculdade, membro da Academia Paulista de Medicina Veterinária, ocupando a cadeira de número 21, mais integrante da AME, docente do curso de pós-graduação em Saúde e Espiritualidade da Faculdade Monteiro Lobato, em Porto Alegre, idealizadora e coordenadora da MEDVESP, da NUVET e também da coordenadora da AME, né, doutora? Não, eu sou coordenadora dos núcleos desse núcleo dentro da AME. Livros fantásticos da doutora Irvênia, inclusive nós vamos falar deste livro, A Questão Espiritual dos Animais. Esse livro, né, doutora, a senhora acrescentou 2 capítulos a mais. Podia falar um pouquinho sobre isso, doutora? Então, esse livro ele foi editado, e a primeira edição foi pela Folha Espírita, até hoje é pela Folha Espírita, e ele foi editado acho que em 1998, ele está na 10ª edição, e nessa edição eu coloquei um capítulo a mais, que é Assistência Espiritual para Animais. O passe, a prece, a água fluidificada, que são recursos completamente adequados em relação aos animais que têm enfermidades, que estão velhos, né? E eu sinto que isso ainda existe uma resistência no meio espírita em relação a isso. Outro capítulo também que eu ressalto é o de comer ou não comer carne. Eu faço uma abordagem nutricional, ecológica, vibratória e ética. Então é um capítulo também que está bem atualizado, com informações bem recentes e que eu acho que vale a pena a informação. Não, sem dúvida, doutora. E é um livro extraordinário. Só que ela não tem só esses livros também. Tem outros, um parece que está esgotado, né, doutora? Que é A Alma dos Animais. A Alma dos Animais, ele está esgotado. Tomara que façam rápido, porque esse livro também é fantástico. Ele tem uma abordagem acadêmica, né, Ivani? É diferente desse aqui, que é uma abordagem espírita. Eu faço um contraponto também com informações acadêmicas. Mas A Alma dos Animais é um livro que tem um enfoque só acadêmico, mas fala bem da mente, do psiquismo, de memória, de sentimentos. Então é um livro que também... O que acaba, como nós já conversamos uma vez, né, doutora, provando muitas coisas de que Kardec dizia. Claro, né? Com certeza. Então, esses dias nós estávamos até lembrando que, na verdade, foi Kardec que veio com a história do psiquismo, porque Freud tinha 1 ano só, quando Kardec fez a doutrina. Ele né? era bebê ainda, né? Era bebê ainda. Doutora, nós sabemos que dentro do espiritismo ainda existe, infelizmente, o preconceito em relação à alma dos animais, o que acontece com eles após a morte, né? E a senhora, em muitas ocasiões, comenta no livro também a respeito e conta casos até de animais no plano espiritual. Nós escutamos muitas vezes no programa de rádio também, todos os espíritas conceituados, Chico, Herculano, Pires, eles são fantásticos. Falou dos animais? Não, pega um pouquinho. Não é bem assim, já não concordo. A senhora podia falar alguma coisa sobre isso, doutora? Sobre a alma dos animais? A alma dos animais, como é que a senhora vê esse desencarne dos animais, que é o que muita gente tem muita dúvida a respeito. Quanto tempo eles podem ficar no plano espiritual? Sobre a questão da evolução. A primeira pergunta, quando a gente trata desse assunto, a primeira pergunta que vem é essa: os animais têm espíritos? São espíritos encarnados em corpos de animais? Então, eu fiz uma varredura das obras da codificação espírita. Peguei todos os livros da codificação e também as obras de André Luiz, Emmanuel, Irmão X, Herculano, enfim. E tudo que eu encontrei sobre os animais eu coloquei nesse livro. A primeira pergunta é essa: os animais têm espíritos, são espíritos encarnados, né? Então basta a gente ir ao Livro dos Espíritos, questão 597. Então Kardec pergunta, a inteligência que existe no homem, existe também nos animais e que lhe dá uma certa liberdade de ação? A resposta é taxativa e direta: sim. Os animais têm um princípio inteligente que antecede e sobrevive à morte do corpo físico. Sem dúvida. Doutora, a gente introduziu esse assunto para falar também
desses projetos que a senhora tem, que envolvem os animais, como a Nuvete, que inclusive dia 17 de maio próximo agora, terá o evento na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E para quem quiser se inscrever para participar desse evento, é só escrever para www.amesaopaulo.org.br. Desculpa, então vou repetir o e-mail, www.amesaopaulo.org.br. Então, entre nesse site que vocês conseguem fazer inscrição para poder participar desse evento fantástico, que é o evento da Nuvete, pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, que é na Rua Maria Paulo 140. 140, né? Isso. Doutora, fala um pouquinho desse evento, como surgiu, como é que vai ser esse evento? O Nuvete começou assim. O Nuvete é Núcleo de Medicina Veterinária e Espiritualidade. É um núcleo dentro da organização da AME São Paulo, Associação Médico Espírita de São Paulo. E esse núcleo surgiu em decorrência de um outro grupo que eu tenho dentro da USP e que eu chamo de MEDVESP, Movimento Cultural de Medicina Veterinária e Espiritualidade. Então, durante mais de 20 anos eu fui trabalhando esse modelo de ter um novo olhar em relação aos animais, e em 2010, com a ajuda de alguns alunos e alguns professores também, eu consegui criar lá dentro da Faculdade de Medicina Veterinária da USP esse movimento cultural. Tem palestra uma vez por mês, na terceira quinta de todo mês, a partir das 18h30. A palestra é gravada e também transmitida por internet. Quem tiver interesse é só acessar o site www.medvesp, que encontra as informações lá. Bom, esse Medvesp começou em 2010. Em 2013, o pessoal da AME São Paulo ficou conhecendo esse trabalho que eu fazia na USP e me convidou para fazer dentro da AME o mesmo trabalho, mas com enfoque espírita, o que eu não podia fazer na universidade. Então, esse núcleo espírita lá dentro da AME São Paulo, ele visa trabalhar todas essas questões relativas ao espírito dos animais, às características dos animais, e com isso motivar uma relação cada vez mais harmônica entre seres humanos e seres animais. Uma das coisas que os núcleos da AME têm que fazer é um encontro por ano, um evento por ano. O ano passado nós fizemos o primeiro evento na federação também, mas naquele prédio da Rua Santo Amaro. Este ano, esse segundo encontro do Nuvete vai ser na sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo, na Rua Maria Paula 140. Vai ser num domingo, 17 de maio, no período da tarde, da 1h30 às 6 da tarde. Nós vamos lá apresentar alguns temas, vamos responder perguntas. Então, todos os telespectadores estão convidados para passar essa tarde de domingo com a gente e tratar da questão espiritual dos animais. É um assunto extremamente importante. Vai ser muito bom. Eu me lembro de uma frase do Herculano Pires que ele dizia que nós somos descendentes dos animais em corpo e espírito. Ou seja, faz parte do nosso passado essa fase de animalidade, né? A gente escuta muitas vezes, doutora, claro que a gente sabe que é diante do orgulho, da vaidade, do preconceito. Se você quer ser alface, você seja. Eu não fui. Mas a verdade é que a gente pode ter sido, né? Todas essas questões, elas são muito reflexivas, né? Porque na medida em que a gente admitir que o princípio inteligente vai estagiando nas diferentes formas orgânicas, né? A gente tem que começar por respeitá-los, né? Respeitar o princípio inteligente nessas diferentes formas de manifestação. A gente vai ter que comer alguma coisa, mas se a gente puder deixar de comer os animais, que têm memória, que têm consciência, que têm mecanismo de aprendizado, já estaremos dando um grande passo, né? Nós sabemos, né, doutora, que a natureza não dá saltos. Então, assim, que às vezes é mais importante até a gente tentar passar isso através da conscientização. Né? Que se a pessoa sabe, já não tem mais desculpas. Não é verdade? Nós sempre tentamos, né, doutora, com a questão do vegetarianismo, tentar ser compreensiva, porque nós também um dia, muitas vezes, já comemos carne também. E a gente sabe que muitas vezes é necessário a mudança espiritual acaba forçando, muitas vezes, uma mudança alimentar também junto, que a gente acaba compreendendo através da doutrina a importância dos animais na nossa vida, até no sistema do planeta, né? No ecossistema. A senhora podia falar mais alguma coisa sobre isso, doutora? Então, essa questão do vegetarianismo é uma opção individual, pessoal, né?
E o próprio Rudolf Steiner, ele fala nos livros dele que quando a pessoa faz a opção pelo vegetarianismo, ela não deve fazer isso num impulso, assim, motivada por alguma informação que recebeu, mas tem que ter um amadurecimento espiritual, uma proposta, né? Porque senão o seu próprio corpo físico vai sofrer com isso. Então tem que ter toda uma conjectura de reflexão, de entendimento da verdadeira natureza dos animais, de proposta, né? Então não é uma coisa assim que se faça de um dia para o outro e sem reflexão. Natureza não dá saltos, né, doutora? É, não dá. Então o próprio Emmanuel, ele fala que se a gente estiver motivado para isso, que ele diz assim, vá aliviando o seu prato de cada dia com a participação dos animais. Tem que ser uma coisa lenta, progressiva, uma coisa estudada. Porque Chico mesmo dizia que o nosso perispírito, ele está milenarmente acostumado às vibrações que emanam da alimentação carnívora. Então não pode de um dia para o outro você parar tudo, não é? Então, acompanhando essa reflexão, você tem que ter um cuidado de suprir o seu organismo com os elementos que são necessários, ter a orientação de um nutricionista, de uma pessoa que tem as informações, para que você possa ter um corpo saudável, independente da alimentação da carne dos animais. A natureza não dá saltos, né, doutora? É verdade. Eu queria também, nós queremos saber da senhora, doutora, é um assunto, nós vemos hoje em dia, a mídia facilitou que tenha muitas matérias, até sobre coisas boas ou não, sobre os animais, hoje em dia. Palestrantes como a senhora, graças a Deus, que ajudam muito na divulgação, porque também nós não podemos correr o risco, né, doutora, de sermos radicais e esquecermos do respeito ao outro. Claro. Que cada um tem seu tempo, Claro, cada um né? tem seu livre-arbítrio. Até de pensar a coisa errada. Claro. Então, assim, a nossa função, né, no meu ponto de vista, que é o que muita coisa foi de exemplos deixados pela senhora, que é da conscientização. A senhora repara isso também, doutora, que existe um movimento muito grande em favor dos animais hoje em dia? Existe. Eu posso dizer, eu lecionei durante 44 anos na graduação e na pós-graduação lá da USP, e se a gente for voltar uns 30, 40 anos atrás, eram muito poucos alunos que se sensibilizavam com o sofrimento dos animais, quando eram usados em sala de aula ou em pesquisa. Hoje em dia, muita gente já está sensibilizada em relação a isso. Tanto que muitos alunos já recorrem, às vezes, a processos, pedindo que não participem de aulas que usem animais, né? Onde existam procedimentos que eles julguem que sejam cruéis ou que causem maus tratos. Então, hoje em dia, existe uma conscientização muito maior. Eu ouso dizer que existe mesmo quase um modismo em relação a essa postura de defender os animais. Nossa, isso é fantástico, né? É Pra fantástico, eles, é muito né, bom. doutora? É muito E a gente bom. percebe o interesse, muitas vezes, até em questão do vegetarianismo, na questão do que acontece com eles no plano espiritual. A senhora tem uma experiência, tem experiências também com animais, né, doutora? A doutora Vida também já teve animais em casa, né, doutora? Hoje Nossa, não é muitos. A minha casa teve uma época que eu falava que era um asilo veterinário, né? Porque uma das minhas filhas, que é veterinária, a Cristiana, ela catava da rua e do pátio da faculdade tudo quanto era animal estropiado que ela encontrava. Era atropelado, era com sarna, era animal paralítico, com a urina solta. Então, é uma coisa mesmo, uma sensibilidade muito grande que ela tem até hoje com isso, né? Então a gente faz o que pode, né? Faz o possível. Então a gente tratava os animais, depois encontrava outros doutores e assim vai indo. E é muito interessante, né, doutora, a defesa que a senhora faz a respeito tem não só de animais que muitas vezes as pessoas perguntam, não, mas você está falando só de cães e gatos. Mas a senhora tem um programa bem legal, até com políticos, né, em defesa dos animais, até Olha, touradas não, em rodeios, vaquejadas, rodeios. Eu sou assessora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que é uma instituição que congrega mais de 100 entidades protetoras de animais. A presidente do fórum, a presidente de honra do fórum é a professora Sônia Fonseca, que é uma mulher extraordinária. Então, toda vez que o fórum quer fazer algum projeto de auxílio aos animais, por exemplo, suspender determinadas provas em rodeios, questão da vaquejada, que é um esporte muito usado lá no Nordeste, né? A puxada de cavalo, que é usada lá no Sul, em Santa Catarina,
rinha de galo, animais de circo, enfim, tudo quanto é uso indevido de animais. Então ela me solicita parecer, eu faço parecer técnico, médico veterinário, e com isso eu tenho participado de debates, de enfrentamentos com todo tipo de situações. E passando por maus bocados até. Maus bocados, que eu nem conto muito em casa, né? Os maus bocados que a gente passa aí nessa correria com gente, às vezes, que é truculenta, né? E que enfrenta, e que hostiliza. Mas a gente está aí para isso mesmo, né? Faz parte da luta, né, doutora? Faz parte, sim. A senhora também, numa das suas palestras, o que eu fiquei mais encantada foi a maneira delicada, né, muitas vezes que a senhora passa a questão da espiritualidade dos animais, a questão da informação, né, da parte científica. E nos seus livros a gente percebe que a senhora usa muito a ciência também, comprovando mais uma vez o que Kardec já dizia há muito tempo, né? Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Na parte veterinária, principalmente, é muito difícil entrar com a ciência e falar que isso está comprovando, como, por exemplo, a ciência provou, né, pelo Manifesto de Cambridge, a inteligência dos animais. Eu tenho esse hábito de, sempre que eu estudo essas questões em relação aos animais, eu vou na ciência buscar se existe alguma informação paralela. Isso eu fiz e eu encontrei um paralelo várias vezes. Por exemplo, essa questão 597 que fala da inteligência dos animais, então eu fui dentro da ciência saber o que a ciência fala sobre isso. Que, aliás, esse termo inteligência é o ponto de convergência desse estudo em relação aos animais, tanto da doutrina espírita quanto da ciência acadêmica, porque tanto a doutrina quanto a ciência falam em inteligência dos animais. Só que o Livro dos Espíritos, que tem mais de 150 anos, já falava de inteligência dos animais. A Gênese também. E a ciência acadêmica, ela vem se preocupando em demonstrar inteligência nos animais nas últimas décadas, né? Particularmente a partir da década de 60, quando surgiram vários trabalhos e artigos falando sobre a inteligência dos animais. Então hoje a ciência diz que os animais são seres sencientes, ou seja, que têm inteligência, têm memória, têm sensibilidade, né? O que, digamos, corrobora, reafirma tudo que está escrito na Gênese e no Livro dos Espíritos a respeito da verdadeira natureza dos animais, que é a sua verdadeira espiritual. Outro ponto de contato que eu achei muito bonito, e que eu falo nesse livro, A Questão Espiritual dos Animais, é sobre o cérebro dos animais. Porque André Luiz, do Mundo Maior, aliás, é Calderaro quem diz que é o seu orientador, ele diz assim: a nossa casa mental tem 3 andares, e cada um dos andares trabalha e cada uma das partes do cérebro trabalha com o andar da casa mental. E ele, nessa sequência, ele diz assim: o cérebro é o órgão de expressão da mente em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Isso era tudo que eu queria saber, porque na ciência eu corri atrás disso. Eu encontrei na literatura, por exemplo, um autor, um neurocientista, que é Paul MacLean, que fala do cérebro trino, que nós herdamos da sequência evolutiva dos animais. Então, em vários momentos, eu consegui estabelecer esse paralelo entre informações da doutrina espírita e informações da ciência acadêmica. Eu nos aconselho a Kardec, né, que realmente tenha uma conjunção dos dois, né? Doutora Ivênia, infelizmente o nosso programa está acabando, mas foi uma honra muito grande Imagina, foi para mim também, muito obrigada. Abrilhantando o nosso programa, agradeço aqui esclarecendo muito. Então, quem puder, a gente tem o nosso Facebook, que é o Grupo Irmãos Animais, também tem o e-mail da TV Web Luz. Quem quiser saber mais sobre as palestras da doutora Ivênia, entre em contato conosco, que nós responderemos sobre as palestras que ela dá em todos os eventos. Foi uma honra muito grande, de verdade. Eu que agradeço, Ivênia, agradeço a todos e deixo um abraço geral para todo mundo que respeita e que ama os animais. E dia 17 compareça a um evento no VET que vai valer muito a pena. E vai encontrar com todo mundo lá, né? Esse evento vai ser muito bonito. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos.